Olá, estamos aqui para mais um capítulo para a gente falar sobre máquinas e mecanização agrícola, e dessa vez eu escolhi um assunto que é certificação da performance de trator. Nesse caso, esses testes eles são baseados em códigos que são padronizados pela OCDE. A OCDE é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico de alguns países, então são mais ou menos 30 países bem desenvolvidos economicamente, mais alguns emergentes. Então, por exemplo, entre esses países muito desenvolvidos economicamente, a gente tem a França, tem a Itália, tem os Estados Unidos, e entre os países emergentes que participam, que já fazem parte desses padrões de certificação da OCDE, nós temos, por exemplo, o México, a Turquia, o Chile. E o Brasil, por exemplo, é um país que ele vem trabalhando para integrar também esse seleto grupo de países que compartilham esses padrões de certificação, principalmente que facilita ou melhora, ou então, melhor dizendo, mantém um produto, mantém uma qualidade de produto para comercialização. E para manter essa qualidade na comercialização desses produtos, é necessário ter os testes. E esses testes, por exemplo, podem ser aplicados aos tratores. Os tratores é um produto que é comercializado no mercado. E aqui nós vemos, por exemplo, que eu trago um exemplo de um laboratório destes que pertencem que tem esse padrão de certificação da OCDE. É um laboratório localizado na Universidade de Bolonha, e esse laboratório ele atende a esses padrões de certificação para realizar esses testes da performance do trator. E aqui então nós vemos que esse laboratório ele se junta a outros laboratórios através do mundo. Então, aqui nós temos, por exemplo, laboratórios que fazem esse tipo de certificação de teste de performance do trator na Áustria, no Japão, na China, na Coreia, na República Tcheca, na Polônia, na França, na Sérvia, na Alemanha, na Espanha, na Índia, na Turquia, na Itália, nos Estados Unidos. Como vocês podem bem observar, nós não temos ainda hoje, um laboratório que seja certificado com os padrões da OCDE, que eles tenham essa certificação para validar e trazer a certificação para performance do trator aqui no Brasil. Ainda a gente não tem esse tipo de laboratório. Mas o que tem um laboratório como esse? Então vamos olhar aqui, por exemplo, um laboratório dos Estados Unidos, um laboratório lá na Universidade de Nebraska, nesse Nebraska Tractor Test Laboratory. Vamos aqui olhar e a gente vai, é claro, só uma visualização, mostrando aqui um pouco, uma parte, um pedaço dessa estrutura deles que eles têm lá. Então eles têm, por exemplo, um laboratório como esse, normalmente a gente vai ver uma pista de teste. Por quê? Porque o trator ele tem que ser ensaiado, por exemplo, numa pista de concreto para avaliar, por exemplo, a capacidade de tração, ou então, por exemplo, o seu desenvolvimento de velocidade. Então, esses testes são feitos em uma pista de concreto. Normalmente também esses testes são realizados em um solo duro, em um solo mobilizado e assim por diante. E aqui na próxima imagem a gente vê então um trator articulado 4x4 com tração tanto no rodado dianteiro quanto no eixo traseiro, sendo testado em um dinamômetro. E a gente então consegue observar que esse laboratório, aqui então estou na página do laboratório da Universidade de Bolonha, ele se junta a esses outros laboratórios. Então vamos aqui olhar, por exemplo, um laboratório localizado na China, que também integra a esse padrão de certificação da OCDE. Então aqui a gente visualiza um carro comboio, por exemplo, provavelmente aqui a gente tem um teste de tração, onde nesse
carro, aqui atrás nós temos toda a instrumentação e aqui, né, nós temos o acoplamento na barra de tração para fazer a observação, né, dos testes, né, de tração. E aí a gente passa aqui a página e a gente visualiza, por exemplo, aqui provavelmente, né, 90%, né, de confiança que a gente tem aqui então os testes sendo realizados, né, sobre a capacidade de levante hidráulico do trator. Então, nesse caso, né, vejam que aqui a gente tem um acoplamento nos 3 pontos de engate do trator e aí nós temos o acoplamento, né, de cargas. Então, a gente vai adicionando essas cargas, né, nesse caso, né, os testes, né, o teste, né, vai sendo feito esses acoplamentos de carga e vai sendo observado a capacidade, né, do levante hidráulico sem levar à instabilidade, por exemplo, do trator. E aí nós podemos ver, né, que existe então diferentes, né, laboratórios. Por exemplo, na Itália mesmo, né, além do laboratório que nós estamos nessa página, né, em Bolonha, também existe também um outro laboratório em Milão, né? Por exemplo, na verdade tem 2, né? Só em Milão aqui nós temos 2 laboratórios e outro em Torino. Então vamos aqui abrir, por exemplo, a página do laboratório em Torino. Vamos ver se tem aqui mais. Aqui mostra uma página lá de como que é a sua área, né, de testes, né? Aqui provavelmente deve estar sendo feito algum teste relacionado à capacidade, né, da estrutura da cabine. Então, basicamente, né, além dessa, então, aqui nessa página do laboratório, temos a informação geral, temos as estações que são certificadas pela AOCDE, em inglês OECD, mais em português OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aqui, onde nós temos o abstract, são os resumos. Os resumos, eles mostram basicamente os resultados dos testes, resultados, né, de performance para diversos tratores e marcas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai visualizar resultados para testes realizados, por exemplo, nesse trator BCS, marcas, tratores da marca, né, Case, da marca Fendt, marca Ferrari, ITL, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Pasquale, Ster, TEIF e Yamaha. E aí? Bom, mas qual a diferença, por exemplo, deste laboratório com um laboratório na Índia? Provavelmente na Índia nós teríamos, além dessas marcas, outras marcas, ou poderíamos, por exemplo, talvez lá no laboratório na Índia, a gente não iria encontrar, por exemplo, um trator Ferrari, um trator da Ferrari, mas iríamos encontrar um trator da Mahindra. E aqui, por exemplo, nesse laboratório de Bolonha, nós não encontramos, por exemplo, nenhum trator relacionado com a marca YTO ou marca Mahindra. Então, por isso, a necessidade, essa é uma das justificativas da necessidade, né, de termos, então, laboratórios através, né, de todo o globo, né, através de todo o mundo, né, ou então, pelo menos, mais laboratórios, mais alguns, né. É claro que acho que nunca nós vamos ter laboratórios como esse em todos os países, mas isso demonstra a necessidade de ter esse tipo de laboratório para teste e certificação, né, em países chaves, né, em países que tem, por exemplo, fabricantes de tratores e isso, né, nós podemos observar como, por exemplo, vocês vejam que na Itália, só na Itália nós temos, né, três laboratórios aí como esse que fazem esse tipo de certificação. Mas e aí, que tipo de resultado que um laboratório como esse traz? Vamos aqui então tocar em um desses resultados, né, um desses resumos, em 2024, por exemplo. Em 2024, por exemplo, esse laboratório ele fez testes, né, em tratores, por exemplo, da série aqui, o New Holland, né, então a gente consegue visualizar. Ó, nós também aqui visualizamos testes nessa marca Ster, STEYR. Também aqui vemos, né, que foram feitos testes em tratores da Case, né, na sua série da Puma aqui 240 CVX, tratores Fendt e assim por diante. Vamos aqui escolher, por exemplo, um desses tratores, né? Vamos aqui olhar, por exemplo,
alguns resultados do trator New Holland, né, T7 270 AC. É um trator aqui que lá é comercializado e aqui também no Brasil, né, o T7 também é comercializado. Então esse teste ele foi realizado, por exemplo, ó, nesse ano e teve sua certificação, aprovação em 19 de fevereiro de 2024. Então um teste recente. E aí nós seguimos, né, e vemos, por exemplo, aqui na capa desse resultado algum resumo, né? Então, por exemplo, nós conseguimos visualizar que esse é um trator, né, 4x4, né? Então 4WD, então ele possui o que? Tração tanto no eixo dianteiro quanto no eixo traseiro e tem uma transmissão CVT, uma transmissão continuamente, né, variável. E com uma máxima velocidade de deslocamento de até 50 km por hora. Então essa aqui é a capa, mas se a gente quer saber mais detalhes, a gente pode visualizar então nesse download. Então vamos aqui olhar no download e aí nós vamos olhar mais e mais, né, detalhes sobre a performance, né, desse trator. Então, por exemplo, além do tipo, né, de transmissão, o que nós temos aqui? Nós podemos observar, por exemplo, especificações relacionadas ao motor. Então, nesse caso, ele é um trator que possui um motor com 6.728 cilindradas, distribuídas em 6 cilindros. Então, essa é mais uma especificação. E vai se juntando, né, as outras especificações, né? Então, por exemplo, a rotação nominal da TDP tem duas opções, né, 540 rotações por minuto e também uma rotação, né, de 1000 rotações por minuto. Então esses são os padrões da TDP e essa TDP ela também pode ser acionada, né, no modo econômico, né? Então 540 econômico e 1000 rotações também por minuto de modo econômico. Isso significa o quê? Então, por exemplo, significa que nós podemos acionar a tomada de potência no seu modo econômico com uma rotação nominal do motor de num menor nível, né, de rotação. E aí nós vamos seguindo aqui para a parte, né, de baixo, tem resultados, né, relacionados à tomada, né, de potência, aqui é PTO Test Results, isso aqui significa então tomada, né, de potência, mais resultados. E aí, nessa parte de baixo aqui, nós temos uma coisa bem interessante, que são as curvas de desempenho do trator. Então, baseado nessas curvas de desempenho do trator, nós podemos observar, por exemplo, os resultados de consumo específico de combustível, nessa linha verde, e analisamos, por exemplo, o consumo horário de combustível nessa linha laranja. E aí, esses resultados estão relacionados com a rotação do motor. Então, a gente consegue, né, de primeira, observar que esses resultados eles variam em função da rotação do motor. Ou seja, nós temos aqui um consumo específico, por exemplo, de combustível em gramas por quilowatt-hora menor, olha, nessa faixa. Aproximadamente aqui nessa faixa, de 1.400 talvez a 1.800 rotações por minuto. E é nessa faixa, por exemplo, de 1.600 a 1.800, olha, de 1.600 a 1.800 rotações por minuto, que nós vamos observar o maior nível de potência, aqui destacado numa linha azul, e um bom nível de torque, destacado na linha vermelha. E é claro que o torque, o máximo nível de torque, ele é alcançado numa rotação menor. E essa diferença que nós temos aqui nessa faixa nos dá o quê? A reserva de torque. Então, por isso que é importante, né, se fazer esse tipo de teste, porque é aqui que nós vamos, né, fazer essa especificação, esse detalhamento sobre o desempenho do trator. Por exemplo, em qual faixa de rotação é o melhor desempenho desse trator? Aqui, com esse resultado, a gente já consegue observar. Vai ser nessa faixa, de 1.600 a 1.800 rotações, né, por minuto. Mais especificamente aqui, é claro, nesse ponto aqui, em que nós temos, por exemplo, nesse ponto onde cruza, talvez aqui, a potência e o torque. Porque mais adiante, onde nós temos
o ponto, né, de máximo torque, vejam que aqui de máxima potência, vejam que o torque ele decai, né, já vai decaindo de forma mais abrupta. Mas o que nós temos então? Nós temos nessa faixa então em torno de 1.700 rotações. Isso seria o que? Uma rotação em potência nominal. E vai servir, por exemplo, esse nível, né, de rotação para direcionar, por exemplo, o acionamento, né, da tomada de potência com 540 RPM, por exemplo, numa rotação nominal do motor, onde nós temos um melhor desempenho, nesse caso, em torno ali de 1.700 rotações por minuto. E aí nós vamos continuando, né, fazendo essa discussão. Por exemplo, se esse teste fosse feito no Brasil, os resultados seriam os mesmos? Olha, eu posso dizer e afirmar para vocês que provavelmente seriam semelhantes, mas não iguais. Por quê? Porque nós temos aqui uma condição, é claro, né, de temperatura, né, de temperatura às vezes do combustível é diferente, né? É claro que existe na padronização do teste existe uma faixa, né, de temperatura para ser feito esses testes, mas além da temperatura nós temos uma questão bem peculiar que é o nosso combustível. O nosso diesel ele não é puro. O nosso diesel ele tem adição, por exemplo, de biodiesel. Tem uma adição aí de 12% de biodiesel. Isso vocês já sabiam? Então, essa adição, por exemplo, de biodiesel faz com que ocorra uma redução, né, no poder calorífico inferior do combustível. Tem vantagens em relação, por exemplo, à lubrificidade, né, desse combustível, né, no funcionamento do motor, mas tem essa questão que reduz um pouquinho aí o poder, né, calorífico. Isso aí vai influenciar, por exemplo, né, nesses níveis de potência, nível de torque, mas principalmente nessa questão do consumo específico e consumo horário, né, de combustível. E o consumo horário, por exemplo, é claro que vai estar relacionado aqui com o maior, quanto maior o nível de rotação, maior o nível, né, de consumo de combustível. Mas o importante é a gente olhar o consumo específico, que faz em relação do consumo em gramas pela energia que está sendo desenvolvida pelo motor. Então, vocês vejam aqui, voltando aqui na página, né, principal, vejam a importância desses padrões, né, de certificação. Isso aí é muito importante para a gente manter uma qualidade de produto. Nesse caso aqui nós estamos falando, né, de tratores agrícolas. O Brasil, apesar de ainda não participar, né, 100% da OCDE, ele vem trazendo, né, vem trabalhando em suas medidas para que também se integre de forma, né, 100% a essas iniciativas da OCDE, iniciativas como essa, por exemplo, de ter certificações relacionadas ao desempenho, né, de tratores. Uma iniciativa bastante importante para a gente manter a qualidade e também conhecer as características do produto que está sendo comercializado.